Olá, meus queridos, tudo bom? Vamos começar nossa live com a Camila Colaneri. Vamos esperar dar um tempinho pro Instagram avisar todo mundo que a gente tá ao vivo. E daqui a pouco a Camila entra pra gente começar o nosso bate-papo, que vai ser super interessante. Olha lá, o Lucas já entrou, a Camila já entrou. Que legal. Ai, que legal. Vamos esperar só a Camila chamar aqui pra entrar. Oi, Neide, beijo! Falei que eu ia mandar beijo, tá vendo? A bebê já entrou. Que delícia. Vou só esperar a Camila entrar pra gente poder começar o nosso bate-papo aqui. Que legal. Ô, Pedro! Oi, Pê! Que lindo! Que delícia. O Sérgio entrou. Que gostoso. Cá, não sei te chamar, amiga. E agora? Beijo, Neidoca. Pede você não consegue? Ah, você não tá conseguindo. E agora, como que eu te chamo aqui? Deixa eu ver. Amiga da Isa, Amá, obrigada por ter entrado. Que legal. Que delícia. A Paty entrou. Paty, eu tô esperando a Camila entrar. Camila, melhor você sair e entrar de novo, a Neide tá falando. A Ana Paula entrou. Ai, que delícia, quanta gente querida. Tô esperando nossa convidada especial, nossa Camila Colaneri. Acho que ela vai sair e entrar de novo pra ver se ela consegue entrar. Oi, Paty. Que gracinha. Quanta gente legal. Olha lá, agora vai dar certo. Chegou. Obrigada, Paty linda. Consegui! Deu certo! Deu, não estava aparecendo para eu pedir a solicitação. E aí tá, eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrar? Não, e aí a hora que você falou, me chama, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou chamar? Porque eu não sei chamar. Eu não estava conseguindo entrar, não estava aparecendo, não sei porquê, mas eu consegui, deu certo. Eu saí, entrei e deu certo. Maravilhoso. Oi, boa noite. Linda, boa noite. Obrigada. Boa noite para todo mundo que está entrando aqui, que delícia. O Pedro mandando beijo para tia Dani, olha lá que delícia. Olha lá, Camila, que legal. Oi, Neide, tudo bem? Eu nem conheço a Neide, já sou amiga dela, né? A Neide é aquela que gosta de beijo, Cá. Manda beijo. Eu sei, beijo, Neide. Eu já vi a Lúcia, a Paty, a Nath, tem umas clientes minhas. É legal, obrigada, gente, pelo muito prestígio. Legal. Olha lá, a Lúcia Malafaia entrou, que legal. A Lúcia é uma carinhosa seguidora desde a época do Mulheres, e ela me acompanha, ela é muito legal comigo, assim, tenho uma gratidão enorme por ela. Olha lá, a Ruby entrou também, beijo, Ruby. Ruby, beijo. Então vamos lá, eu vou me apresentar primeiro, a gente vai falar de um assunto, de um tema super interessante, a gente vai associar o autoconhecimento à astrologia. A Cá tem uma estrada aí de astrologia, nós somos amigas de longa data, nós somos amigas do colégio, então a gente se conhece há muito tempo e a gente se afastou porque a gente se formou e a gente estudou em outras turmas e a vida nos encarregou de nos trazer de volta. Nossos filhos estudam no mesmo colégio, que a gente estudou, inclusive, e a gente se encontra esporadicamente, a gente bate um monte de papos gostosos e surgiu a ideia da gente fazer a live, que eu já fiz com ela, que foi uma delícia, e agora ela veio contar um pouquinho sobre o que ela faz e como é que a gente consegue usar a astrologia no dia a dia com o autoconhecimento, né, Cá? Então eu vou me apresentar e depois eu passo a bola para você. Então vamos lá, para quem não me conhece, eu sou a Daniela Ruocco, eu sou terapeuta, sou consteladora familiar, sou coach sistêmico, sou palestrante, sou mãe de 3 crianças, 3 seres especiais nessa terra, que aliás, acho que até a minha missão de vida nessa terra é ser mãe, de tanto que eu amo, de paixão. Então é isso. Cá, por favor, se apresenta para a gente poder começar a bater papo. Tá. Bom, eu sou a Camila Colaneri, eu sou astróloga, trabalho com astrologia há uns 16 anos, mais ou menos. Sou consteladora familiar também. Sou psicanalista de formação, embora não atue na área.
Também tenho o direito como minha base acadêmica, aí advoguei por 10 anos antes de mudar de profissão. E tem outros cursos aí, já trabalhei com tarô, então posso me considerar uma taróloga, né? Já fiz curso. Sem dúvida. E tudo nessa área de autoconhecimento, assim, que eu, né, Reiki, Magnify Healing, assim, já fiz de muito, curso de Wicca, então, assim, temos uma vastidão de formações, mas, assim, hoje, o meu carro-chefe é a astrologia, a constelação familiar, com que eu trabalho diretamente. Eu acho que para ir se aperfeiçoando nessa trajetória, a gente vai fazendo um monte de cursos, vai acumulando conhecimentos, e aí vai direcionando para o que os olhos brilham, né, Ká? É isso, então, como a gente vai falar sobre a astrologia e o autoconhecimento, Ká, olha lá, a Neide está falando que ela também é advogada. Ai, gente, tem uma galera. Aliás, né, eu acho que todas nós, assim, ninguém começa direto numa profissão terapêutica, até por... A minha mãe entrou também. A Alice, minha amiga, uma galera. Ninguém começa nessa profissão terapêutica porque, querendo ou não, a gente precisa de um certo chão, não é mesmo? Sim, né? Então, assim, acho que todas nós fizemos um caminho, que era aquele caminho mais ou menos traçado na escola, né? Depois escolhe uma profissão. E aí, no decorrer desse caminho, muitos se identificam, outros não se identificam tanto e vão buscando aquilo que lhes é mais pertinente, que é o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você e com tantas pessoas, né? Então, eu tenho astrólogos arquitetos, astrólogos médicos, astrólogos advogados, publicitários, tem de tudo. A minha formação é odontologia. Então, eu fiz paralelamente as duas profissões e larguei a odontologia. Não larguei, na verdade, né? Eu não deixei de ser. Esse final de semana, inclusive, eu atendi. Mas... Sério? O meu carro-chefe é o autoconhecimento. Então, Ká, para a gente começar, conta pra gente como é que a gente pode associar... Na verdade, o que é astrologia? Vamos começar com essa pergunta? O que você acha? Vamos. Pode ser, né? Não sei se você vai responder tudo. Porque é muita coisa, né? Depois só linka para mim a astrologia com autoconhecimento para a gente já dar um start nesse nosso papo. Beleza. A astrologia, na verdade, eu considero ela um estudo, uma arte, né? Há quem considere ela uma ciência. Eu acho que a astrologia já é uma aquisição, né, da humanidade, assim como outros ramos de estudo. Né? A astrologia é estudo e a astro são os astros, né? Então, é o estudo dos astros, é a leitura subjetiva dos astros, né? Num primeiro momento, a astrologia e a astronomia eram um estudo único. Inclusive, na Índia, eles consideram como uma coisa só, basicamente. Porque você estuda astronomia, ou seja, as medidas do céu, que é a astronomia, e o que esse céu significa, né? Quais são os significados que ele te traz, que é a astrologia. Depois de um certo tempo, é claro que acabou se separando como outras também ciências, vamos dizer assim, porque a gente teve a divisão da racionalidade, do homem racional versus o homem humano, sentimental. E a astrologia tem toda uma história muito grande por detrás também, né? Quer dizer, a gente tem assim, ideia de que ela tem pelo menos 4.000 anos, mais ou menos, na humanidade ocidental, veio daquela região da Mesopotâmia, essa que a gente usa hoje, né? Onde hoje é o Iraque. Então, esse olhar para o céu, é olhar tentar entender o que acontece, né? E eu acho que a astrologia, ela coloca a gente no lugar de ser parte desse grande ciclo. Ela mostra a gente como seres da natureza, como seres integrais da natureza, porque ela vai mostrando os ciclos que a gente vive dentro desse planeta vivo. Né? Então, quando você percebe, né, que você está num planeta que gira em torno de uma estrela e que tem outros planetas que fazem parte dessa própria constituição que você faz parte, né? Então, um dos grandes princípios da astrologia, né, que até eu recomendo que leia um livro Caibalion, eu sempre falo errado o nome dele, mas do Hermes Trismegisto, né, que tem todos os princípios filosóficos, né? E a astrologia se baseia muito nele, né? Aquele princípio do que está em cima está embaixo. Né? Então, é aquele do macro e do micro, que está dentro e está fora. Então, a astrologia, ela te integra nesse lugar em que você se percebe um ser cósmico, integrante de um coletivo enorme, que a gente não tem nem noção, nem dimensão de tamanho. Ao mesmo tempo, ela também te particulariza
né? A partir do momento que você nasce e tem um céu que é seu, e aí aquele céu também lhe é particular, mas ele não é só seu, né? Então, é muito essa troca, assim, da gente grande e a gente pequeno e o tempo todo ali nessa integração. Então, eu acho que quando o ser humano percebeu que ali naquele céu, que ele queria entender, né, o que acontecia, como funcionava, ele foi percebendo que existia uma leitura. Então, ele foi integrando isso na vida cotidiana dele. Né? A astrologia, o início da astrologia era muito para assim, planto, não planto. É só a observação da lua, por exemplo, né? Sim. Quais são as fases da lua, Quais são as né? fases A gente da fala. lua? Aquelas coisas que a gente vê até hoje nos manuais, né? Quando que eu corto o cabelo? Quando que eu faço uma cirurgia? Né? Quando que era justamente esse ritmo da natureza. A astrologia, na verdade, é um estudo de ritmos, de percepções. Por isso que eu acho que ela é uma arte, né? Porque você vai percebendo o ritmo da vida, o ritmo da natureza e o seu ritmo pessoal, né? E então, foi muito dessa integração, desse observar, que os astros começaram a ser estudados e integrados na nossa rotina também. Então, por isso que eu acho que é um estudo que permanece, vai ficar sempre. Porque a gente não está separado, a gente está junto, né? E tem muita matéria, assim, tem muito conteúdo, tem muitas vertentes, tem muito estudos em áreas específicas, né, cara? Sim. A gente pode... Sim. Olha quanto coração subindo, que delícia. Que legal. Para você que está ouvindo e está curtindo, aproveita e já compartilha com as pessoas que você gosta. Isso. Aí, para as pessoas já virem assistir a gente. Vamos lá. Então, compartilhe. Compartilhe e manda coração que a gente adora. E aí, eu acho que tem que... Eu tô com uma blusa de coração, ó. Eu até pus, não dá nem pra ver, né? Tem os corações na minha blusa. Mas não aparece, a gente só aparece o cabeção aqui, né? Nem adianta pôr roupa. Ai, que barato. Então, Cá, como é que a gente associa a parte astrológica? Porque a gente conversou um pouquinho anteriormente, daí você estava me contando que tem a astrologia psicológica, que é humanitária, que é aquela que estuda o ser humano individualmente. Porque tem muitas vertentes a astrologia, né? Conta um pouco pra gente como é que é focada na leitura individual, por exemplo, do mapa astral. Como se dá uma leitura de mapa astral? Que eu acho esse um assunto encantador. Conta pra gente. Eu acho também. Eu adoro, então, assim, eu adoro. Dentro dessa história, aí a gente não tá conseguindo ler nada, tá? Então, assim, eu vou mandar a Daniela que leia, aí depois ela pergunta. Como eu estava falando, né? Essa astrologia, num primeiro momento, ela nasce muito dessa percepção. Então, quando eu planto, quando eu saio para pescar, então eram para coisas muito cotidianas, muito rotineiras. E foi assim por muito tempo, né? Depois começaram a se estudar assim, poxa, quando tem esse planeta aqui, acontece tal coisa na Terra. Então começaram a se fazer um pouco mais para frente, o que a gente chama hoje de astrologia mundial, que é o que todo mundo vem falando com esse ano de 2020, né? Como é que tá o céu? O que já aconteceu? Já teve pandemia, já teve pestes. O que aspectos no céu referenciam isso? Porque é um estudo que é feito, né? Não é assim um achismo. Nossa, eu acho que vai acontecer tal coisa. A astrologia não é clarividência. A astrologia é um estudo, né? Sem desmerecer uma coisa ou outra, mas ela tem uma base. Então, por estudos que vão sendo feitos, por referência, a gente fala, olha, geralmente, quando tem um encontro de Plutão, uma conjunção Plutão-Saturno, na história da humanidade, se percebeu que houveram pandemias, por exemplo, epidemias muito grandes. Então, por questão até estatística e de referência, isso vai sendo estudado, que é a astrologia mundial que a gente fala, que é um estudo histórico, na verdade, né? Ela não é para aplicar para uma pessoa, né? Mas um país, por exemplo, tem um mapa astral. Geralmente da independência do país. Então, um país tem um mapa. E você consegue, por exemplo, analisar o funcionamento daquele país, o povo daquele país, todos os setores desse país, através do mapa astral do país. E no mapa astral individual, essa parte é um pouco mais recente. Por quê? Porque só quando a gente começou a dar importância para o humano, principalmente a partir do estudo da mente, da psicologia mesmo, né? No primeiro momento da psicanálise, depois da psicologia, e principalmente quando o Jung começa a falar dos símbolos,
Aí ele começa a olhar os símbolos astrológicos, isso estou falando no recorte ocidental, tá? Porque no recorte oriental, principalmente na Índia, na China, a gente também já tem astrologia aplicada individualmente há mais tempo. Mas no recorte ocidental, a gente começa a trabalhar com a astrologia como um foco de autoconhecimento, a astrologia psicológica, principalmente depois da psicologia analítica, do Jung para frente, em que a gente vai referendando os símbolos, entendendo como esses símbolos se aplicam na nossa tradução individual. Então, até então, a astrologia ela não era usada para saber como você é. Na Índia, sim, né? Na Índia, inclusive, na astrologia védica, eles são até mais deterministas, né? Então, você nasceu para isso, você nasceu para aquilo. Enfim, né? Não tem muita opção. Você é isso, você é aquilo. Né? Você nasceu para ser comerciante, você nasceu para ter um casamento péssimo. Então, assim, você não tem muito livre-arbítrio, né? Na astrologia ocidental, principalmente essa mais moderna, vamos dizer assim, a gente vai entendendo através daquela simbologia ou através das frequências que aquela pessoa traz no momento do nascimento como uma referência de vida, como se fosse um grande GPS. Você vai passar pela sua vida sabendo na astrologia, certo? Você pode nunca ter feito seu mapa na sua vida, viveu o que tinha que viver, né? Você tem o seu caminho, você tem o seu destino. O mapa ajuda a gente a saber se tem um bloqueio, se tem obstáculos, se ali é uma ladeira, que você pode não usar gasolina, né? Então, ele vai te ajudando como um grande Waze da vida a entender as suas frequências, os seus ciclos, o que você realmente tem como um potencial, o que você vem trazer como um trabalho, né, de desenvolvimento, enfim. E aí você consegue, com essa consciência, nadar melhor, né? Sem dúvida. Eu sempre falo nas leituras, você vai nadar, porque vão te jogar na água e você vai nadar. Mas de repente tem uma boinha ali, de repente a maré tá melhor, entendeu? Ou você aprende a nadar de uma forma mais fácil, né? De repente tá um maremoto, você fala, cara, assim, a vida é tua, mas assim, tem um maremotinho ali, fica esperto, para você poder usar isso como eu acho que a astrologia é trazer consciência para quem você é, né? É muito interessante. Você vai viver de fato, de qualquer forma. A Neide pôs um comentário aqui que eu achei bastante interessante. Que quando ela fez o mapa astral dela, ela descobriu que ela teve um parto difícil. E aí você consegue entender com o autoconhecimento um tanto de coisas que acontecem com você, né? Sim, por exemplo, o mapa, ele assim, quando ele é bem trabalhado, claro que hoje a astrologia está na moda de novo, então a gente tem de tudo. A gente tem tanto gente muito legal falando, e eu venho postando, assim, venho compartilhando dos meus colegas que falam muito bem. Como a gente também tem, claro, essas brincadeiras, que são os memes, que é legalzinho, mas às vezes estigmatiza um pouco. Mas o mapa, ele traz diagnósticos, né? Então, por exemplo, um parto difícil, eu consigo ver no mapa. Então, por exemplo, se eu olhar um mapa e eu vejo, tem um setor ali, que é o setor do nascimento, que é a região do ascendente. Geralmente, geralmente, eu não vou falar 100% porque fica demais, mas 90% das vezes, se a pessoa teve um parto difícil, se a mãe quase morreu, ou se a pessoa nasceu com algum problema de saúde muito sério, né? Ou foi um parto muito rápido, ou um parto muito lento, sei lá. O setor do ascendente me dá a dica. Então, isso vai servir? Não, eu já nasci, né? Só que quando eu vou trabalhar na psicologia, em todas as técnicas terapêuticas, por exemplo, pego um rebirth, né? Uma técnica em que eu vou voltar e vou fazer ali. Eu, pelo mapa, às vezes eu já sei que a pessoa, por exemplo, ela pode ter um pouco mais de medo na vida, porque a mãe, por exemplo, na hora do parto, teve medo de morrer. Então, isso é transmitido para o bebê, ou uma gestação difícil, uma gestação, né? Tem todo um setor do mapa ali que a gente consegue setorizar a gestação inteira. Então, para um trabalho terapêutico, é um aliado. Não é que o mapa vai resolver. O mapa ajuda a gente a diagnosticar, né? E ajudar profissionais que sejam dessa área terapêutica num caminhar. Então, por exemplo, eu tenho psicólogas que me mandam, às vezes, os pacientes dela, porque elas falam o seguinte: cara, eu tô fazendo aqui, tô trabalhando com essa pessoa, mas travou.
E eu acho que, assim, você tem, né? Claro, eu como astróloga tenho um pouco mais de liberdade de falar algumas coisas do que um terapeuta, muitas vezes. Então, é uma outra leitura. Então, eu vou para um outro recorte, a pessoa chega lá, eu vou falar algumas coisas que talvez na terapia possa demorar mais tempo, ou eu tenho um jeito de falar diferente, né, do que dentro de um set terapêutico, e depois a pessoa volta para a terapeuta e fala, poxa, eu ouvi isso foi tão interessante, e elas continuam trabalhando. Então, muitas vezes você ajuda a tirar um nó, você ajuda a dar um Fiat Lux ali na hora. Isso, você falou uma coisa bastante importante. A terapia em si não resolve. Quem resolve é quem está fazendo a terapia. Então, a gente vai nesse assunto da pessoa chegar, resolve a minha vida com o mapa, ou resolve a minha vida com a terapia, e não é por aí. É um caminho, é um processo. É a pessoa ter a vontade, a disponibilidade de poder entender e poder fazer diferente. Poder acessar lugares que muitas vezes são difíceis de chegar, mas são curativos. E o mapa pode levar você para esse caminho. Outra coisa que você falou, que foi uma pergunta que chegou na caixinha, eu abri uma caixinha de perguntas. Eu vi. E me perguntaram 2 vezes o que é ascendente. E é um nome que é tão comum, que a gente ouve tanto, e que muitas vezes ainda se tem dúvida ou não se sabe exatamente o que é. O que é ascendente? Eu tirei uma foto do mapa, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Espera aí, eu vou tentar inverter minha câmera. Mas enquanto eu não sei se eu consigo. A câmera, eu quero mandar beijo para um monte de gente querida. Eu vi, tô vendo aí. Chegando, que eu tô feliz dessa vida. Que delícia. Olha, tem um monte de amiga da escola, né? Ó, o ascendente é essa flechinha aqui, estão vendo? Esse aqui é o mapa da nossa live, tá? Então, eu coloquei o mapa da live para ver se a live vai dar certo, mas legal, enfim, eu sempre tiro o mapa da live. Então, esse aqui é o ascendente. O que é o ascendente? A posição do Sol no momento em que ele está ascendendo. Então, como a gente começou a live 6 horas da tarde, ele está se pondo, tá vendo? A astrologia é mecânica celeste. Aqui é como se eu estivesse na Terra. Então, eu estou olhando aqui todos os planetas, né? O Sol e a Lua, que estão distribuídos nessa roda zodiacal zodíaco, que é a eclíptica, que é o caminho aparente do Sol, né? Divisão em 12 partes aqui. Aí, o que acontece? O ascendente é esse ponto aqui em que o céu estaria nascendo, né? Ascendendo pelo seu horário e local de nascimento. Então, se a pessoa nasce 6 horas da manhã, que é o horário do nascer do Sol, o Sol dela vai estar aqui no ascendente. Então, a gente considera o ascendente, que é essa parte aqui, deixa eu voltar aqui. A gente considera o ascendente como se fosse um portal de entrada. É a nossa porta de entrada na vida, né? Então, porque é a hora onde o Sol está ascendendo, onde eu vou chegar. Então, eu tenho o meu Sol, que é a minha identidade, e o ascendente, ele vai me dizer qual é o clima da vida quando eu cheguei aqui. Então, nesse caso do nosso mapa, que eu mostrei. Então, a gente tem um Sol em Leão, vamos supor que uma pessoa nasceu no horário da nossa live, certo? Então, ela ia ter o Solzinho dela em Leão, mas a sensação aquariana, que o ascendente estava em Aquário, né? Tá em Aquário 6 horas agora. É o melhor signo do mundo. Tá? Você vê que tudo é sincronicidade. Por quê? Porque temos uma aquariana, o ascendente da live está em Aquário. Isso a gente estuda na astrologia também, certo? Tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. O meio do céu tá em Escorpião, que é o meu signo, então tá tudo certo. Pronto, então, o que acontece? O ascendente é essa porta de entrada. Então, ele pode ser considerado tanto assim, qual é o meu cartão de visita a hora que eu chego? Ou seja, o Jung chamava de persona. Tá? Então, quem é a persona que chega antes do Sol, né? Então, eu não sei qual é o seu ascendente, mas vamos supor que a gente está ali fazendo o mapa dessa pessoa, que é Leão com ascendente em Aquário. Então, ela é uma leonina, ela se sente como uma leonina, ela se desenvolve como uma leonina, mas ela vê o mundo, ela se apresenta para o mundo como uma aquariana. Então, é essa troca do dentro para fora que é o ascendente. Tá? O ascendente também está ligado ao corpo físico. Então, as nossas características físicas, né, a forma como a gente tem vários estudos interessantes, antigos, assim, né, da forma do rosto, da forma do corpo. Eu não sabia né? disso, que interessante. E questões ligadas à saúde também, porque como a gente está falando de corpo, né, porque a minha entrada é a hora que eu encarno. Então, eu entrei, casa 1, porta, corpo.
encarnei, materializei, né? Mas eu cheguei. A casa é a casa que eu cheguei, aonde eu chego. Então eu chego, então eu vou estudar esse corpo que chega. Então o ascendente está ligado à nossa relação corporal também. Olha! E tá ligado a essa troca que eu falei, né? Então, assim, eu falo que é a nossa porta de entrada. Essa porta pode ser uma porta de mogno, fechada, com trava, né? Que é aquele ascendente que a pessoa chega e fala assim, não sei, tô meio desconfiadinho, não gosto muito de contato. Olá, tem aquele ascendente que é aquele ascendente aberto. Com medo, ela tá sempre com medo, Karina. Karina, pelo amor de Deus, relaxa, que aqui, filha, é isso aí, tá com medo, a gente... Ela falou que ela tinha que ter feito o mapa astral dela quando ela era jovem, para ela poder segurar toda a onda. Não tem. Ó, essa é uma outra questão que a gente ia falar, né, Dani? Não tem idade para fazer o mapa astral, tá? Não tem idade nem tempo certo para fazer o mapa astral, né? Você pode fazer quando você quiser. Karina, tá em tempo, meu amor. Enquanto a gente tá vivo, a gente pode fazer o nosso mapa. Sempre é tempo. Mapa de desencarnados nunca fiz, mas mapas de encarnados podemos fazer, entendeu? Também então, não ia assim. adiantar muito, né, Cá? Tem que fazer. Não, porque daí já vai passar para outra, né? Daí já vai ter outro mapa, então não vai nem valer, vai ser outra coisa. Bom, mas sempre pode. E aí, a outra pergunta que veio, Cá, que eu achei interessante, perguntou por que começa, não começa com Capricórnio, que é o mês 1, a leitura de horóscopo, essas coisas. É interessante essa pergunta. Tá, então deixa eu só falar do ascendente, só uma coisa que a gente já comentado, depois eu vou para essa pergunta, que é o seguinte. Lembra que você falou para mim, tem muita gente que fala assim, será que eu viro o ascendente depois dos 30, né? Que é um mito brasileiro, tá? Tem lendas urbanas na astrologia também, assim como a sereia, a curupira. Na astrologia nós também temos lendas, tá? Então, assim, ninguém vira o ascendente já nasce com você. Né? O que acontece é que pode ser que com a maturidade você integre melhor o seu sol, o seu ascendente, você começa a entender melhor como eles funcionam, tá? Porque o ascendente, eu não vou falar de energia e tal, mas assim, o ascendente ele já chega, né? Você já não é uma coisa que você vai elaborar tanto. Na linha esotérica, inclusive, se diz que o ascendente é a nossa porta da alma. Então, é através dessa energia de alma que a gente vai se desenvolver. Então, ele tem uma importância assim. Então, conforme a gente vai amadurecendo, a gente pode ir integrando melhor esse ascendente e não brigando com ele muitas vezes. Né? Mas ninguém vira nada. Você é o todo e quanto mais consciência você tem, melhor você vai desenvolvendo todas as frequências do seu mapa. Tá? Então, elas podem estar mais bloqueadas e você pode ir desbloqueando essas frequências conforme você vai se conhecendo melhor e entrando, como a gente fala na música, em oitavas superiores. Né? Então, o signo ele tem a sombra, ele tem a luz. Depende do lugar que você tá, você pode usar mais a sombra dele, ou você pode entender melhor e começar a conscientizar para uma oitava maior, para uma luz maior também, tá? Você falou do... Porque, assim, a astrologia, ela é pautada no movimento da natureza. O calendário que a gente usa é o calendário gregoriano. Né? Então, a data do Réveillon, que a gente fala, o Réveillon dos astrólogos no primeiro dia de Áries. Por quê? Áries é o signo, quando o Sol entra a 0 grau de Áries, a gente começa o ano astrológico, por quê? Porque começa no hemisfério norte, a gente começa a primavera e o outono e aqui a primavera lá e o outono aqui, porque a astrologia é tropical. Então a gente tem os traçados dos trópicos, né, numa linha assim imaginária, e essa linha dos trópicos é que traça a eclíptica, que é essa roda zodiacal que eu falei para você. Então, o começo do ano, o start do ano para a astrologia é quando o Sol está a 0 grau de Áries. Por isso que o ano novo astrológico geralmente é no dia 20 ou no dia 21 de março, né? Que é quando a gente tem a abertura do outono aqui e da primavera. Porque se você for pegar simbolicamente, a primavera é o começo, a primavera no hemisfério norte, né? É o começo, é o início, Áries é o signo que abre, porque tem um carneiro. Tem toda a simbologia. O carneiro tem a cabeça com os chifres, né? Então ele começa, ele dá a cabeçada para poder abrir, né, o caminho. Que bacana. Para abrir o caminho. Então, o calendário gregoriano não é o calendário astrológico. Inclusive, assim, tem outras, né, linhas de astrologia que trabalham com calendário lunar também, tá? Então, tem outro calendário, é outra leitura também.
Olha, Por isso que não é igual. Monça Eu tô vendo o pessoal escrevendo, mas eu não tô lendo nada, porque eu tô ficando meio cega. Aqui, viu? Tá uma farra. Ai, que bom, que A delícia. Andrea falou que o Brasil só começa depois do carnaval mesmo. Então já tá quase seguindo o calendário astrológico. Você vê, não falam que Deus é brasileiro? Então Deus tá, né, já tá ficando meio astrológico também, né? Ó, aqui... Mas você sabe que, por exemplo, na escola que eu estudei, todo ano tem um Réveillon astrológico. Eles fazem ou Réveillon no dia 20 ou 21 de março, depende do ano, quando o Sol ingressa em Áries, né? Ó, a Crista Volieri e a Karina já contrataram o seu mapa. Então, você já tem 2 mapas para fazer a Olha, 2 clientinhas, valeu, hein? Aliás, quem não tem a K no Instagram, vai na página dela, porque ela posta todo dia uma coisa muito legal. Ela sempre analisa o céu, ela sempre manda mensagens espetaculares. É @Camila Colaneri, né, Carla? Colaneri, isso. Eu tento colocar alguma coisa todo dia. Não consigo, legal. Às vezes, fazer assim, todos os dias, enfim. Porque como Daniela tem 3, eu tenho 2. E 2 que talvez valham por 3, não sei. Mas, assim, então, eu não me coloquei o compromisso de todo dia fazer alguma coisa. Eu tento fazer todo dia, né? Principalmente quando eu vejo que tem um movimento mais, assim... relevante, que eu acho legal comunicar, aí eu coloco. Se eu não coloco eu coloco dos amigos que colocam todo dia. Ótimo. Isso, que já é bom também, né? E a Ana Paula acabou de Nath, que quer fazer beijo. mapa astral, viu? Já temos Olha, vale assim, ó, tô anotando aqui, hein, galera? Tô anotando o nome, hein? Ô, Cá, deixa eu te falar. O céu esse ano, especificamente, tá movimentadão. Você usou um termo hoje de manhã que eu adorei, que são marcadores de tempo específicos porque tem junção dos planetas. Conta desse céu, conta o que está acontecendo esse ano, conta a associação que você fez, que dos estudos anteriores, quando teve pandemia, porque eu falei para você, a gente está vivendo uma Guerra Fria, você falou a análise da Guerra Fria é exatamente a mesma que está acontecendo hoje. Isso é muito interessante de falar, acaba muito. Vamos, olha, só para quem quiser, eu já fiz acho que umas 2, 3 lives, tá lá no meu IGTV e tá no meu YouTube, no meu YouTube é o mesmo nome, Camila Colaneri, vocês me acham lá, porque eu não tenho outra Camila Colaneri, então vocês me acham lá também, porque eu já fiz algumas lives com o Guilherme Salviano, já fiz falando com a Tarsila também no meu tom maternal, a gente já fez algumas coisas falando do céu especificamente desse ano, e eu recomendo que vocês assistam, eu vou postar depois no meu YouTube, estão tendo umas mesas redondas muito legais de astrologia mundial, no perfil do Adolfo Geres, que é um argentino que está trazendo os brasileiros. Então, assim, gente, tem muita gente legal falando de astrologia mundial agora, tá? Mas só para responder... Esse ano era um ano já muito estudado dentro da astrologia há muito tempo atrás, tá? Tem 2 astrólogos, inclusive, franceses, o André Barbeau e o esqueci o nome dele agora, eu acho que é Foucault o sobrenome dele, que lá em 1960, eles já estavam falando do ano de 2020, por ser um ciclo diferenciado, tá? Então, assim, na astrologia você consegue ver o que vai acontecer nesse sentido, não é que, eu vou fazer, como eu falei, não é um trabalho de clarividência, é um trabalho de estudos, porque você vai conseguindo entender quais são as movimentações que vão acontecer naquele ano ou depois, enfim, tem astrólogo que trabalha com horóscopo de revista, por exemplo, de livros, eles fazem assim, agora em 2020, eles estão fazendo de 2022, 2023, então você vai olhando lá para frente. Esse ano tinha algumas particularidades, assim, né, importantes. Eu vou mostrar de novo o mapa, só para vocês entenderem o que eu tô falando. Peraí, vocês estão vendo minha casa, o ring light, tá super profissional. Funciona. Super profissional, com a minha mãozinha. Porque aqui não tem, né? Eu não tenho nem o recurso, porque você, Dani, como eu sou convidada, eu não consigo nem colocar foto. Você consegue, não tinha que ter te mandado antes, mas tudo bem, vai que vai. Ainda bem que você não mandou, porque eu não ia conseguir colocar. Vamos. Então, mas eu não me liguei. Mas beleza. Aqui, ó, vocês estão vendo que tem 3 planetas juntos aqui em Capricórnio, tá? Tem várias coisas no céu, mas eu vou focar rapidamente aqui, porque senão a gente vai fazer uma live só disso. Aqui a gente tem Plutão, a gente tem Júpiter e a gente tem Saturno. Tá? Esses planetas, como eles ficam distantes do Sol, eles são planetas que quando se encontram em conjunção, o que é conjunção? É quando eles estão em graus próximos na órbita deles, olhando ali para aquele setor de Capricórnio, no caso, eles estão em graus próximos, né? Deixa eu colocar aqui, ó,
Só para vocês verem. Então, eles estão bem pertinho um do outro aqui. Toda vez que a gente tem um encontro de planetas que a gente fala de são planetas externos, exteriores, transpessoais, porque esse encontro não acontece sempre, porque os ciclos desses planetas são longos. Então, quando eles se encontram, por exemplo, Plutão e Saturno, a cada 35 anos, mais ou menos, tá? Júpiter e Saturno a cada 20 anos, enfim. Quando esses planetas se encontram, deixa eu voltar aqui, peraí. Curso de astrologia. Gente, se vocês quiserem curso de astrologia para leigos, eu vou tentar montar Isso mesmo. grupo. Temos que ter quórum e aí a gente pode montar. Assim, quem quiser, para leigos, não é para formação. Eu e a Paty porque a astrologia é muito legal, né? Assim, não é porque eu sou astróloga, porque é muito legal. Enfim, adoro. Esses planetas, quando eles se encontram, eles vão trazer, socialmente falando, alguma mudança significativa, porque eles têm alguma significação juntos e também separados, entendeu? Então, por exemplo, Plutão entrou em Capricórnio em 2008. Em 2008, a gente teve aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos, que começou a mudar o sistema ali, começou a desestruturar alguns bancos, algumas empresas grandes. Por quê? Plutão é um planeta que fala de transformação. Então, tudo que, quando ele entra num signo, ele começa a transformar, a transmutar a referência daquele signo. Capricórnio fala de estrutura, fala de economia, fala de grandes corporações, fala de produtividade. Então, a gente já sabia que nesse ciclo, o ciclo do Plutão, ele varia um pouco, mas geralmente ele fica uns... Assim, como a órbita do Plutão não é linear, né? Ele pode ficar de 25 a 20 ou de 11 a 13 anos por signo. Então, quando ele entrou em 2008, ele vai ficar até 2024 em Capricórnio, ele já veio trazendo essas mudanças. E aí o que acontece? Vai juntando a turminha. Se eu for pegar pela mitologia, é como se fosse uma festa de pai e filho que estão brigando, né? Porque são pessoas, são assim, né? Júpiter, Saturno é o pai de Júpiter e Plutão, tá? Então, assim, aí o pai chega, o filho tem poder, o outro filho... Imagina uma reunião de mafiosos, uma reunião, né? Assim, de pessoas com muito poder, né? De políticos, sei lá. Eles estão se encontrando e todos eles têm um certo poder de transformar, de mudar ou de expandir. Então, o Plutão transforma, o Saturno reestrutura, ele restringe e o Júpiter expande, basicamente assim. Os três estão juntos agora no céu. Então, naturalmente, a gente já estava tendo um processo de transformação, né? Depois o Saturno, no final de 2018, entrou em Capricórnio, e aí começa um processo de reestruturação. E aí, a hora que eles se encontram, aí a gente tem na história mundial alguns episódios de mudança de poder, né? De mudança de estruturas econômicas e financeiras, de pandemia, porque Plutão também está ligado à morte, Plutão está ligado a grandes transformações, a grandes movimentações na Terra, em tudo que se produz, né? E o Júpiter ia expandir isso. E especialmente esse ano, em março, quando a gente teve o boom da pandemia, Marte, que é um planeta que é um acelerador, ele passou por essa galera. Passou e jogou, né? Jogou a bombinha e saiu correndo. Saiu correndo, né? Saiu correndo, puf, né? E aí a coisa estourou no mundo inteiro. Né? Então a gente vai vendo que esses planetas como disparadores de eventos. E aí, como eu falei antes, por estudos, você vai lá, quando esse e esse se juntam, tal coisa acontece. Então, essa junção deles já estava meio que programado e previsto que a gente ia ter uma grande mudança na produtividade, na reavaliação de valores. Júpiter fala de valores. Então, transformação de valores, de quanto eu valorizo, do que eu não valorizo. Saturno fala de restrição, fala de sacrifício, fala de contenção, que é tudo que a gente está vivendo. A gente, assim, uma pandemia já tinha sido meio que, para quem estuda e quem foi nos congressos recentemente de astrologia, já sabia que poderia acontecer alguma coisa assim. O que a gente não imaginava, eu acho que foram poucos que conseguiram prever, era que fosse no mundo inteiro. Porque você sempre tem ali, ó, Plutão, Saturno, Plutão, Júpiter. Tem guerra, tem explosão, tem, né? Agora Saturno, por exemplo, Marte está em Áries, ele vai ficar um bom tempo em Áries esse ano, porque ele vai fazer retrogradações. E ele está tensionando com essa galerinha. Então, esse semestre especificamente, a gente pode ter, como a gente teve lá no Líbano, né? Explosões, incêndios.
Então, assim, é um ano e a gente tem muita retrogradação, ou seja, planetas que ficam muito tempo no mesmo signo, como a gente está tendo agora. A gente está com 5, 1, 2, 3, estamos com 4 planetas retrógrados agora, já tivemos 6 no céu de junho, né? Então, é como se fosse um ano de repetição de padrão, de repetição de eventos, em que a gente vem falando desde o começo. É um ano que exige paciência, que exige desapego, que exige da gente, como humanidade, um olhar para as nossas estruturas, para aquilo que a gente valoriza, para como a gente lida com o nosso dinheiro, para quem a gente coloca no poder, que é tudo que a gente está revendo. Exatamente. E que não tinha como ser rápido. Por quê? Porque é um processo mais lento de uma grande transformação humanitária, sim. Né? Então, ou a gente desapega de certos conceitos, de certos valores, porque a gente também vai agora, nesse momento agora, Dani, a gente está, esses planetas estão no elemento Terra. A gente também tem Urano, que é um planeta que traz muita mudança em Touro, que também é do elemento Terra. Então, a gente tem planetas muito significativos de transformação geral, vamos dizer assim, no elemento Terra, que é o elemento da materialidade. Né? Então, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de comida, a gente está falando de produção agrícola, a gente está falando de tudo que tudo que sustenta. Porque o próximo ciclo é um ciclo do elemento ar. Né? Júpiter e Saturno, no final em dezembro, dia 20 de dezembro, eles entram em Aquário. Urano, daqui a mais um ano e pouquinho, ele entra em Gêmeos, e o Plutão lá em 2024 entra em Aquário, então a gente vai começar a ter uma mexida para o elemento ar aqui uns anos. O ar é humanitário, o ar é a comunidade, né? O ar é o humano. Então, para a gente modificar as relações, as inter-relações, os relacionamentos, antes a gente não, né? O ciclo em que a gente vive está propondo o quê? Uma mudança de estruturas. Por quê? Porque a nossa estrutura, a gente sabe muito bem, estava doente, não é mesmo? Né? A Terra estava agonizando. Em todos os sentidos, né, Cá? Em todos os aspectos, em todos os sentidos. E já era prevista algum tipo de crise, né? Você está contando, mas não talvez mundial. E eu acho que essa pandemia, essa crise que a gente está vivendo, está fazendo as pessoas pararem para reavaliar e rever todos os conceitos de tudo o que vive, tudo que viveu e o que é que quer para daqui para frente, né? Acho sim que as pessoas, por conta de... É claro que a gente está num lugar de muito sofrimento, mas é um lugar onde você vai ressignificar muitas coisas. As pessoas estão muito mais atentas ao que está acontecendo fora, mas se voltando para dentro também. E esse é um movimento que é importante demais. Se não tivesse tido essa parada obrigatória, não foi escolhida, né? Essa parada obrigatória, a gente estava num ritmo que não parava, que não dava tempo de nada. E um consumismo exacerbado em tudo, né? A gente tem que, às vezes, ter um movimento de contração, né, exagerada, para depois começar a liberar. Então, assim, essa concentração de excesso de produtividade, excesso de consumo, excesso de tudo. A gente, assim, excesso de atividades, né, mentais, excesso de viagens, excesso de dinheiro, tudo. Né? Aí você fala assim, nossa, agora eu tenho que ressignificar. Então, o que acontece no coletivo foi o que eu falei antes, né? Acontece no coletivo e acontece dentro da gente também. Porque, claro, que esse céu está sendo aplicado no meu mapa também. Né? Então, em que setores da minha vida, por exemplo, eu tenho essa tríade capricorniana. De repente, está num setor lá que eu estou percebendo que também está fazendo uma grande revisão na minha vida. Né? Aí, claro que tem que olhar o mapa individual, mas a gente tem esse todo coletivo e tem o nosso individual também. Isso, é claro que assim... que é essa troca o tempo todo. Então, assim, está acontecendo no céu e aonde isso está acontecendo em mim também? Porque em algum lugar está rolando. Né? Essa mudança está rolando em algum setor também, né? Exatamente o que você falou, acho que no comecinho. No comecinho. Do micro para o macro e do macro para o micro. Nós somos todos absolutamente conectados com tudo, né, cara? Então, assim, o ar que eu respiro é o mesmo ar que você respira, é o mesmo ar que do outro lado do mundo respira. Então, não adianta você falar de mudança individual se não tiver o coletivo.
É tudo interligado, é tudo E importante. toda mudança é difícil, porque a gente tá apegado né, mentalmente, e não só mentalmente, mas fisicamente, a certos padrões, né? Então, quando você tem que mudar, vamos supor, você vai mudar de país, você vai mudar de casa, até de bairro, se você for mudar. Você tem um tempo de adaptação, né? Ninguém, por mais desprendido que a pessoa seja, às vezes ela não sabe nem onde colocar o lixo, entendeu? Então, assim, tem todo um tempo de adaptação. Então, se a gente for pensar como humanidade, é óbvio que a gente vai se apegar àquilo que a gente conhece, porque o que a gente conhece é o certo pra gente. Mas... o certo, né? O certo, assim, isso eu conheço. Por isso que às vezes muitas pessoas perguntam, eu vejo aqui e vejo sempre, quando tudo isso vai acabar, né? Mas se acabar e voltar ao que era, é legal? Era tudo legal? Tava tudo bem, né? Sua vida tava excelente, tava maravilhosa, e agora você quer ela de volta? Pera, que agora é o momento de ressignificar os teus contatos, né? Quem são os seus amigos de verdade, né? O que você realmente estava fazendo que era significativo na sua vida, né? O que você estava fazendo igual um ratinho, né? Rodando na rodinha, né? Esse momento é um momento que colocou-se um holofote. Sim. E aí é mostrar, não é? Eu particularmente acho que nada ficou pior. Eu acho que tudo está sendo mostrado às claras do jeito que é. Sim. E que muitas vezes nós não enxergávamos, né? Então a gente sai de um lugar onde todo mundo estava enlouquecido, correndo, comprando, fazendo e mal respirando, vai para um lugar. São as polaridades, né? São os extremos que a gente acaba vivendo na vida. Vai para um lugar onde você é obrigado a parar. Para você chegar no equilíbrio, não é nem aqui, nem aqui. Mas você tem que viver os dois para saber qual é o seu equilíbrio, qual é o seu caminho do meio, que é o caminho tranquilo para você ir. Eu acho que a humanidade está caminhando para isso. Óbvio que é caminhando para isso. Tem um tempo. Sim. É um aprendizado, né? E Saturno e Capricórnio é um signo que é lento, de natureza lenta. Por quê? Porque você tem que amadurecer. Né? Saturno, ele é o velho, ele é o Cronos, ele é aquele que é o eremita no tarô, é aquele que traz o amadurecimento. Então, como a gente falou no começo, é difícil você ser um terapeuta muito jovem e não é por preconceito, é por falta de vivência, né? Porque assim, a vivência... Sim, eu tenho certeza que aqui 10 anos eu vou estar melhor do que eu tô agora, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque é um amadurecimento. E esse tempo, como, né, a Valéria está dizendo aqui, é um tempo necessário. Gostando a gente ou não, né? Porque logo no começo da pandemia, quando eu fiz a primeira live, que todo mundo, meu Deus, quando vai acabar isso aqui? Eu falei, gente, se acabar a semana que vem não adiantou nada, certo? Porque assim, legal, beleza, né? Não é que a gente gosta de sofrer, mas é que assim... Tá difícil, mas a gente tá tendo que rever tanta coisa, como a Dani falou, e eu acho que o Júpiter, ele faz isso, ele joga o holofote, né? Uma passagem de Júpiter, muitas vezes as pessoas falam, mas o Júpiter é um planeta benéfico, o Júpiter traz sorte. Ele traz, mas se o negócio tá ruim, minha filha, ele joga o holofote ali, e aí o negócio fede. Então, pessoas se separam com o Júpiter, né? Atuando, às vezes, em cima de uma casa de casamento, que de repente a pessoa fala assim, nossa, mas vai ser ótimo. Depende, se o seu casamento tá ruim, ele joga a luz ali e te mostra, olha, tá péssimo, viu, linda? Isso. Então, assim, não é a interpretação, ela é mais subjetiva, você tem que entender assim, tá jogando holofote, por exemplo, no caso do Brasil, especificamente, às vezes é mais dolorido falar, mas é verdade, por quê? Essa combinação tá na casa 12 do Brasil. A casa 12 é a casa do que está escondido, é a casa das minorias, né? Então, o que a gente está vendo aqui ficando muito claro e que a gente não tem muito controle, porque é uma casa que a gente não controla muito. A gente está vendo as doenças da casa 12 no mundial, são as doenças também. As doenças, né? A 12 e a 6 é um eixo que fala de doenças escondidas e doenças manifestadas, vamos dizer assim, né? Então, eu tô vendo as diferenças cada vez maiores, as minorias, que a gente sempre sabe que a gente vive num país em que tem um desprivilégio de minorias, mas isso está sendo escancarado agora, né? Então, condições de saúde, condições de educação, né? Condições comunitárias. Então, tá tocando na ferida, assim, entendeu? Tá mostrando uma coisa que a gente tava querendo esconder, né? E agora, assim, não tá dando para esconder, porque ele realmente tá... O Júpiter, ele tá em Capricórnio até o final do ano, tá? Essa combinação... Até dezembro, né? Você tinha falado? Isso, até dezembro. Essa combinação, essa tríade, ela ainda fica
esse semestre e ela vai se dissolvendo no final do ano, né? Porque os planetas vão, né, fazendo a sua orbe, aí o Júpiter e o Saturno, eles passam para Aquário, Plutão ainda continua nos últimos graus de Capricórnio ainda mais uns anos, porque ele é mais lento, porque ele está mais longe do Sol, né? Então, assim, claro que é uma dissolução, um dissolver, né? E a gente sempre tem movimentação, né? Não é que assim, agora, não, é que agora realmente, nesse ciclo que eu falei que aqueles astrólogos franceses estudaram, é que eu não tô com o gráfico aqui, mas eu já mostrei ele em alguma live. Você fez um ciclo, né, de final de ciclo de planetas. Eu vou, de novo, Dani, só vou mostrar para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Sim, claro. Aqui, ó, se a gente for olhar, a gente tem esses planetas, eles estão no final de ciclo aqui, tá vendo? No finalzinho mais, né, depois de 20 e poucos graus aqui do signo de Capricórnio. A gente também tem o Netuno, que está em Peixes faz tempo já, mas está mais para o final do ciclo. Então, e eles todos, né? O Urano está mais ou menos no meio, mas eles todos estão numa região próxima do céu, vamos dizer assim, tá? Eles estão perto, né, em contato próximo. E segundo esse astrólogo, esses astrólogos que estudaram essa baixa cíclica, né? Quando temos baixas cíclicas na história da humanidade, ou seja, muitos planetas próximos no final de ciclo, tal, e 2020 seria um dos anos mais baixos nesse ciclo todo. São anos que temos guerra, são anos que temos grandes catástrofes, mas depois sobe também, tá, gente? Não é que só desce. 2020 seria o... É que eu não tô com o gráfico aqui agora, mas enfim, se você for ver, por exemplo, quando teve a Primeira Guerra, como teve a Segunda Guerra, quando teve a Guerra do Golfo, todas essas guerras que impactaram a Guerra Fria, né? A gente tinha momentos de baixa e também quando a gente tinha crescimentos, né? Econômicos, sociais, né? Conquistas sociais, também a gente tinha os momentos de alta. Então, 2020 é o ápice desse ciclo baixo para começar a subir 2021. E aí, 2021 vai ser um ano de adaptação ainda, né? Mas não tão difícil quanto esse ano. Vai ser uma adaptação desse ano aqui, né? Vai ser a rebordosa, né? Do ano de 2020, que a gente vai ter que se organizar de novo. E aí, a partir de 2021, esse ciclo começa a ascender até 2025, mais ou menos. Então, tem um movimento de ascensão, sim. É por isso que eu acho que esse momento é o momento da gente aproveitar, né, Dani? Assim, é o que temos para o momento? É o que temos para o momento. Então, o que a gente pode fazer de melhor nesse momento, né? Que pelo menos é assim que eu tento encarar as coisas. Porque ficar brigando com o que está acontecendo vai fazer mal só para você, porque não tem como fazer diferente. Então, é o que a Monja Coen fala. É o que é e ponto. Então, como é que eu posso passar por tudo isso da melhor forma? Posso fazer meu mapa astral, posso fazer uma terapia, posso me olhar para dentro, posso aprender. Tem tanta coisa sensacional para você poder aplicar. Quantas pessoas estão estudando agora também? A gente, claro, eu sempre falo, numa condição privilegiada, deixo isso sempre muito claro, né? Porque temos casa, porque temos comida, porque eu tenho a opção de trabalhar em casa. Então, sim, consigo entender esse privilégio, com certeza. Mas quantas coisas estão sendo revisadas, quantas vezes as pessoas estão estudando de novo, né? Quantas causas também estão aparecendo agora, né? A gente mudou o eixo nodal, que agora está em Gêmeos e Sagitário, que tem a ver com a parte de desenvolvimento kármico da humanidade. A gente vai ter um olhar também para essas causas, né? Para essas filosofias, entendeu? A outra começou a fazer regime. Então, assim, cada um no seu cada um, muito no seu bem, quadrado. Ju, adorei. Então, mas eu acho que assim, é esse momento em que se a gente aproveita para entender assim, poxa, eu tenho um pouco mais de tempo. Eu, por exemplo, não pego mais trânsito, não saio de casa, enfim. Esse tempo que eu não perco indo e voltando aqui em São Paulo, eu consigo sim aproveitar para fazer curso, para estudar, para fazer uma live. Esse momento, por exemplo, se fosse numa vida normal, eu não estaria aqui. Esse horário eu não estaria aqui. Imagina. 6 horas da tarde a gente ia estar fazendo live? Jamais, né? Nunca. Então tem muita coisa boa acontecendo. Por exemplo, na tua página, um monte de coisa acontecendo. Estou sozinha? Ó, você deixou na minha mão aqui agora. Voltamos? Foi? Voltamos. Acabou de novo, gente.
Vai lá, Dani. Travou aí, mas voltou. Pronto, voltamos. Tá vendo? É do jeito que é. Não adianta brigar com a coisa. Travou e destravou. Do jeito que desce, sobe. É assim que funciona. É, querida. É assim mesmo. Que a vida é, meu amor. Não tem história, não é? Tem que aceitar o Por isso que eu falei desde o começo que a gente vem falando, né, Dani? Quais são as ferramentas que a gente tem para a gente poder passar bem por esse momento? Sim. Né? Assim, entrar no desespero, entrar numa loucura, no looping emocional nesse momento, não vai ajudar ninguém, entendeu? Assim, a gente não vai se ajudar, né, e não vai conseguir ajudar ninguém, né, Dani? Isso. Eu acho que é o Voltou, contrário. Né, Isa? Voltamos. Voltamos. Caí 2 vezes, mas faço bem. Caí, mas faço bem. Eu acho que quanto mais desespero você entrar, quanto mais você ficar brigando com você ou com o que está acontecendo, ainda pior. Eu acho que tem um leque Sim. de ajudas que você pode pedir. Eu acho que tem um tanto de autoconhecimento que você pode fazer. Tem um tanto de cursos aí que estão à disposição. Se você está passando problemas dentro de casa com seus filhos adolescentes, a Valéria faz um curso maravilhoso de pais e mães juntos no final de semana, que chama... Ai, que legal! É bárbaro. Então, assim, tem muita coisa. Tem, né? A Lúcia está falando que o pior já passou. Eu acho que é tudo uma questão de aprendizado e de ponto de vista. Sim. Eu acho que é aí que entra a inteligência emocional, porque a situação é uma só, mas você pode mudar o seu ponto de vista sobre a mesma situação. Sim, então, eu acho que na astrologia, nesse sentido, eu vejo ela como um grande auxiliar, né? Porque a gente entende que a vida é ritmo, a vida é ciclo, né? E estamos passando por um ciclo, ele tem começo, meio e fim. Assim como a gente vida, também... Cara. Isso! A nossa vida é cíclica. Você nasce, Sim. cresce, desenvolve Sim. e morre. Quem não entendeu isso ainda, tá perdendo tempo. Que uma hora a gente vai embora também. Assim, cara, como tudo, não só nosso macro, que é a nossa vida, como se você for pegar sua vida fragmentada, tudo são fases. Se você olhar para trás, olha Sim. quantas fases você passou, achou que não ia sair, achou que ia ficar desesperada. E você naturalmente acha um caminho, o universo te coloca opções daqui a pouquinho. A hora que você está no olho do furacão, não se enxerga mesmo. Mas eu acho que se você conseguir se respirar, que eu acho eu pensei nisso agora. Eu falei, o se respira. É o se respira de momento, é o se respira de semana. É um se respira de mês. Às vezes você, né, o que você fez no mês passado, você falou assim, nossa, não faria mais assim, já tô diferente, né? Exatamente. Às vezes é num dia que você percebe que você acordou de um jeito, aí você se ligou, você começa a se regular, aí você vai melhorando, ou vice-versa, você tá bem, acontece uma coisa que te tira do lugar. E às vezes é um ciclo maior também, né? Que você fala, nossa, aquele ciclo foi desse jeito, o que aconteceu, o que eu aprendi. E esse se respira é um pouco mais extenso, mas é assim que funciona. Você sabe, tá? O se respira é tão bacana que se você conseguir hoje, nesse momento, o que quer que você possa estar passando, conseguir fazer o se respira, amanhã você vai olhar para o que você viveu hoje de uma forma diferente. Sim! Isso é amanhã. Amanhã pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 1 semana. Se você parar para pensar, há 1 ano atrás, o que te desesperava, o que te tirava o centro, o que te desestabilizava, você vai ver que hoje você fala, ok, não é mais a mesma coisa. E se Sim. for, não tem a mesma intensidade, porque Sim. o mundo mudou, porque as prioridades mudaram. Então, usa o se respira na sua vida todo o tempo. Eu tenho uma pessoa que eu atendo, eu faço terapia há 20 anos, né? Eu sou terapeuta há 20 anos, eu aplico nas pessoas. E é uma graça que ele me disse, a cada 15 minutos eu ponho o despertador. Ah, que E aí eu pratico o se respira. Se respira é parar, tomar uma respiração profunda e soltar maior do que você inspirou. Isso muda o seu mindset. Parece simples, parece bobagem e não é. Não é. É o famoso parar, contar até 10, né? Tá, eu tô vendo nosso tempo aqui se esgotando. Pois é, menina. A gente fala contente. A gente fala pouquinho e o tempo vai acabando e eu preciso te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Eu tô muito feliz, estou muito contente de você ter aceito esse convite. Obrigada, eu que agradeço. Aqui pra gente repetir,
para a gente continuar a nossa live. Quem sabe a gente marca uma próxima. Sim, claro. Vamos lá. Façam perguntas também que vocês queiram que a gente responda. E aí eu e a Dani, a gente marca uma nova live. Mas eu também queria te agradecer pelo convite. Espero. Eu vi que o pessoal se manifestou bem. Obrigada aí pela participação de todos vocês, pela audiência. E voltaremos, né, Dani? Se vocês quiserem, a gente volta, né? Eu queria pedir sua permissão, Ká, porque quando eu fiz a live da Ká, a gente ia terminar com a criadora do mantra Se Respira, dizendo se respira, e não deu tempo. Se você me permitir, posso chamar a Lulu? Claro, mas vai logo, que nós temos 1 minuto, senão ela vai matar a gente, né? Ai, que linda! Beijo, Lulu! Fala, a Lulu que é. Lulu. Se respira. Se respira, se respira. É isso aí. Um beijo para vocês. Obrigada, queridas. Um viu? beijo Obrigada. pra todos vocês. Namastê aí para vocês. Um beijão. A gente volta Tchau. em breve. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Obrigada, Ká.